eu deixei para vocês 2 listas, né? A lista do Planetas Habitados e a lista do Hobby, não foi isso? E aí, já deixando aqui avisado para vocês o seguinte, depois da live vai ter um horário de plantão de português. Assim que terminar a live, eu vou postar mais uma lista para vocês. E aí, essa lista que eu postar assim que terminar a live, vocês podem ir fazendo junto comigo, se for tendo dúvida, e se tiver dúvida de gramática também, tá? Porque semana que vem a gente vai fazer a diagnóstica, né? Então, vamos aproveitar hoje para vocês tirarem as dúvidas, tudo que tiver aí, tá? E aí eu vou corrigir com vocês as 2 listas. A do Hobby, como o texto é maior, eu já escrevi as respostas para vocês na folha. Então, eu vou fazer a live corrigindo, mas depois eu vou deixar a folha gabaritada lá no campus para vocês também, tá? Então, assim, eu prefiro que agora vocês prestem mais atenção no que eu estou falando, prestem atenção nos elementos que eu vou mostrar para vocês, e aí depois vocês peguem o material que eu vou deixar no campus para vocês, que eu vou deixar a lista gabaritada lá por escrito, sem ser vídeo, e aí vocês façam a correção, tá? Então, quem perder alguma questão, não fica preocupado, tá? Se você perder alguma coisa, depois você pode ver lá o arquivo por escrito. Agora, se você ficar com dúvida, aí você já me pergunta de uma vez, tá bom? Aí a gente vai tirando as dúvidas. E aquele esqueminha, eu estou acompanhando o chat, então qualquer dúvida que vocês tiverem, né, manda lá no chat que eu vou resolvendo com vocês. Eu vou compartilhar aqui, então, agora. Eu vou corrigir primeiro a do Hobby, tá? Que ela é maior e eu acho que ela tem mais elementos para a gente analisar. Vocês estão vendo minha tela aí? Só para confirmar. Dá um sim alguém aí. Só uma pessoa. Beleza. Então, vamos lá. Vocês lembram que eu falei com vocês na última aula, né? Que era sobre ficção científica, que eu expliquei a matéria para vocês, que esse escritor, o Isaac Asimov, ele foi um escritor que quebrou um pouco os padrões da ficção científica. Porque lembra que eu falei com vocês, até antes dele, a maioria dos autores colocava os robôs como vilões, né? Porque eles surgiram num contexto em que as máquinas estavam dominando o mundo, a questão da revolução industrial, a ciência estava muito forte. Então, tudo que assustava as pessoas, tudo aquilo que era contra o que as pessoas sabiam, né? A ciência chega quebrando um monte de elementos da religião, por exemplo. Então, tudo aquilo era muito novo para as pessoas. E elas acabam falando disso nas histórias. E aí acaba que a máquina, nesse contexto, ela é um vilão, porque ela é novidade, porque ela é desconhecido. Lembra que a gente estudou isso? Que aquilo que é desconhecido causa medo, né? Então, a máquina era visto como algo ruim. O Asimov, ele entra para quebrar com isso. Então, vocês vão ver o outro texto que eu coloquei para vocês, que eu vou colocar ainda no campus, é um texto dele também. Vocês vão ver que o robô, ele quer se humanizar, ele quer virar gente, né? E nesse texto aí, a gente tem um robô, né? Uma robô, na verdade, que se chama Hobby. Então, a gente começa o texto, eu vou só fazer uma análise rapidinho do texto, tá? A gente começa o texto aí com essa, vamos chamar ela, é uma babá, né? Um robô, uma espécie de uma babá, brincando de pique-esconde com a criança, né? Com a menininha lá da história, que é a Glória. E acontece que, num determinado momento, deixa eu só fechar isso. Num determinado momento, a robô vai ganhar da Glória, a Glória fica triste, e aí a robô vai e deixa a Glória ganhar lá o pique-esconde, né? Então, quer dizer, nesse momento aí, a gente começa a entender que essa robô, ela não é uma robô programada sem a ideia do sentimento. Na hora que ela viu que a menininha ficaria triste por perder, ela deixa a menina ganhar, né? Então, a gente começa a ver aí a ideia de um robô com sentimento, de que tem essa valorização aí de
se uma criança está chorando, deixa eu tentar cuidar dela, né? Deixa eu mostrar para ela que ela pode ganhar também. E aí, ao longo do texto, eu queria que vocês prestassem atenção em algumas coisas relacionadas ao vocabulário. A ficção científica, ela precisa ter no vocabulário alguns elementos, igual a gente estudou lá no terror, por exemplo, que tinha escuro, cruz, vela, noite, lua. Na ficção científica, a gente vai ter muitos termos relacionados com a robótica, né? Então, cérebro positrônico, por exemplo, robô com não sei o que metálico, né? Então, a gente vai ter esse vocabulário que já vai associar mais com a ideia da ficção científica. Então, por exemplo, quando fala, né, olha só esse trechinho que eu vou sublinhar aqui, ó. Logo seguido pelo clump característico e ritmado dos pés metálicos de Hobbes, né? Então, esse pés metálicos aqui, ó, já é uma característica, né? Já é um elemento usado aí no texto para poder reforçar a ideia da construção desse personagem aí, que é um robô, né? Um outro ponto do texto que eu acho importante mostrar para vocês é esse aqui, ó. A menina, na hora que a robô deixa ela ganhar, a menina vai e debocha do robô, né? Com a maior das ingratidões, recompensou pelo sacrifício, zombou cruelmente da sua incapacidade de correr. E aí ela fala, né? Rob não sabe correr. Então, assim, na verdade, a robô deixa a Glória ganhar e a menina, na hora que ganha, vai lá e debocha da robô. Só que a gente sabe que não é que ela não sabe, né? Ela fez isso para a menina ficar mais feliz. E aí, gente, isso é uma forma do Asimov mostrar como que, na verdade, o humano, ele tem esse sentimento de vingança, de ironia, de deboche, né? Então, em vez da menina comemorar junto, ai, que bom, eu ganhei e tal, ela se preocupou mais em debochar da robô que perdeu do que comemorar que ela ganhou. Então, isso daí já é uma crítica ao ser humano, né? Outra coisa, no outro ponto, gente, esse conto ele é bem maior, tá? Vocês estão vendo que eu coloquei aqui algumas reticências, ó, para poder marcar para vocês que existe mais texto aí, né, nesse período. Outro texto que eu coloquei que eu achei importante é nesse momento que a Rob pede para dar uma voltinha na Glória. Aliás, a Glória pede para dar uma voltinha na Rob, né? Colocar ela nos ombros assim e passear com ela. E aí a Rob não deixa, né? E aí, olha só o que ela faz nesse trechinho aqui. Glória julgou necessário usar seu maior trunfo. Está bem, declarou em tom suave. Se você não deixar, eu não lhe contarei mais histórias, mais nenhuma. Então, olha, gente, a menina que a gente julga, sei lá, uma menina bonitinha, inocente, brincando de pique-esconde, ela faz chantagem com a robô, né? Se você não me levar para passear no seu ombro, eu não conto mais histórias para você. Olha a chantagem que ela faz. Então, mais uma vez, a gente tem aí um elemento de crítica ao ser humano, né? E ainda usa essa crítica numa criança, né? A criança, para conseguir aquilo que ela queria, que era passear nos ombros da robô, ela usa essa chantagem aí de que se ela não passear com ela, ela não conta história. E ao mesmo tempo que a gente tem essa ideia forte aí de que a robô, né, cedeu a essa chantagem, aliás, que a Glória fez essa chantagem, a gente tem a robô humanizada, porque é uma robô que gosta de ouvir histórias, né? Então, imagina só você, se ela gosta de ouvir histórias, isso é uma coisa muito humana, né? O ser humano, desde que se conhece por gente, que a gente vê lá a ideia de contar história em volta da fogueira, todo mundo gosta de ouvir história, né? Se alguém me manda mensagem, nossa, tem uma fofoca para te contar, todo mundo fica doido para saber o que é. Então, a gente tem essa coisa aí da fofoca, de gostar de ouvir história. E a Rob é muito característico dela, né? Justamente porque ela fica... ela cede aí ao pedido da Glória em função de ela gostar de ouvir histórias, né? Bom, aí, o que acontece? A gente já teve, até esse momento aí do texto, a construção de duas personagens. A humana, que é a menininha, que é a Glória. A Glória é uma criança mimada, é uma criança chantagista, né? Uma criança debochada. E, paralelo, a gente tem a construção da Rob, que é uma robô com sentimento,
que deixou a menina ganhar, que gosta de ouvir histórias. Então, olha como que é contraditório. A máquina é cheia de sentimentos bons e a criança, que é humano, é construída como uma criança vilã, podemos dizer assim, né? E aí vem a segunda parte da história, que é quando a mãe da Glória entra lá no escritório do pai, né? Chama o George para conversar, e ela fica, né? Olha como que ela se refere. Você sabe o que é, George? Trata-se da Glória, daquela máquina terrível. E aí o pai, né, nem reconhece que máquina terrível que é essa que você está falando. Aí ela fala, é aquele robô que Glória chama de hobby. Ela não a deixa só por um instante. E aí o pai vai questionar a mãe, né? Mas, uai, por que ela deveria deixar? Faz sentido, né? Ela não deveria deixar o robô. O robô foi criado, foi feito para poder cuidar da menina. Então faz todo sentido no mundo que elas andem juntas, né? E aí a mãe começa a falar que no início era uma novidade, mas que agora, né? Os próprios vizinhos podem falar, porque ela nem é uma máquina mais tão moderna assim, né? E aí, olha como que o pai termina o texto. Ele vira e fala assim: o que os vizinhos têm a ver com o assunto? Pode-se ter infinitamente mais confiança em um robô do que em uma ama seca humana. Na realidade, hobby foi construído exclusivamente como uma finalidade: fazer companhia a uma criança pequena. Toda a sua mentalidade foi criada com esse único objetivo. Ele não pode deixar de ser fiel, carinhoso e bom. É uma máquina feita assim, o que é bem mais do que pode se dizer a respeito dos seres humanos. Então, o texto tem mais, continua, né? Esse texto, inclusive, está no livro que eu falei para vocês do Eu Robô, que é muito bom. E aí, olha só essa fala do pai. Um robô é muito mais confiável do que um ser humano. Então, a crítica trazida pelo Asimov, pelo autor do texto, ela vem nas falas e nas ações dos personagens, né? Então, a mãe e a filha são personagens que ele usa para poder criticar o ser humano. O pai e o robô são personagens que ele usa para mostrar que o robô não é tão vilão assim, tá? Então, esse aí é o panorama que a gente tem desse texto, do trecho, né, na verdade, do conto. Então, vamos lá para a primeira questão. Com base no trecho lido, porque a gente pode considerar esse romance, né, essa história aí, como ficção científica, então olha a resposta que eu coloquei para vocês. Nos romances de ficção científica, o enredo se desenrola em um mundo onde a ciência real teria se desenvolvido segundo a imaginação do autor, acentuando-se algumas das suas tendências já existentes. Em Hobby, temos um mundo onde humanos e robôs convivem juntos. Temos uma sociedade em que o robô foi construído para se adequar às necessidades de uma família humana. Uma outra característica é o medo dos humanos em relação à máquina, característica da ficção científica e ressaltada pelo personagem da mãe. Então, olha só, a principal característica da ficção científica é a gente criar um mundo além do mundo que a gente já está vivendo. Só que esse mundo criado além daquele que a gente já vive, ele precisa ter alguns elementos que a gente já convive com eles. Então, por exemplo, pode ser que vários de vocês aí já tenham em casa aquele robozinho que limpa o chão, né? Pode ser que alguém de vocês já operou ou já algum parente tenha sido operado por um braço mecânico, que é comandado por um humano, mas quem está lá fazendo, né, mexendo mesmo no corpo que está sendo operado, é uma mão mecânica. Então, todo mundo aqui já teve ou tem contato com alguma forma, mesmo que simples, de um robô. E aí, essa história, ela amplia essa visão que a gente já tem. O autor, ele cria uma história, daqui a alguns anos, em que a gente já tem robôs que são programados para cuidar de crianças, né? Então, o que ele fez? Ele ampliou aquilo que a gente já tem. A gente tem um robô que limpa o chão. Ele foi lá e ampliou, como se a gente já vivesse numa sociedade que tem robôs que cuidam de crianças, por exemplo, tá? E aí, somado a isso, tem dentro desse texto a crítica aos humanos, né? O medo do humano aí, mostrado pela mãe
de que essa máquina pode ser ruim para a filha, que a filha não larga a máquina, que ela fica o tempo inteiro convivendo com a máquina, né? Alguém aí colocou algum outro elemento, sem ser esses que eu falei? Alguém colocou alguma outra característica como sendo da ficção científica para poder justificar? Sim ou não? Deu para vocês entenderem? Gente, vocês estão aí? Gente, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Ah, então beleza. De vez em quando vocês me dão um oi, porque senão eu acho que eu estou falando sozinha aqui, olhando para a tela do computador. Então, beleza. Oi, oi, todo mundo. Agora sim. Acabou que eu abri aqui o outro, esse. Tá? Então, toda vez que vocês forem pensar em justificar um texto, né, por ele ser Lavínia, você tá mutada. lembra que a gente comentou a ideia, né, de a ideia que a gente pronto. Ô, gente, olha só, vamos parar com essa falta de respeito. Isso é muito sério. Agora já deu, Gustavo? Já voltou? Então, beleza. Podemos continuar sem essa gracinha. A pessoa que não quiser ouvir, ela simplesmente sai, gente. Agora, essa falta de respeito, a gente pode parar com ela, por favor. Vamos agora para número 2. Olha só. A número 2 fala o seguinte: as narrativas de Asimov relatam o relacionamento entre humanos e robôs e despertam no leitor uma semente crítica sobre a bondade e a ética, diferentemente dos livros publicados antes, né, que mostravam os robôs como vilões. E aí a pergunta é: esse trecho que vocês leram comprova ou nega essa afirmativa? Comprova, né? Já que a gente tem uma robô aí que ela é boa, ela cuida da menininha. Em nenhum momento, né, apesar de a mãe mostrar esse medo, ela dá indícios de fazer mal à menina, né? E inclusive é um robô que gosta de ler, que gosta de ouvir histórias. Então, assim, ela tem características humanizadas e ela tem características boas, né? Ela tem características humanas e características boas. Ela cuida da menina. Então, o texto comprova essa afirmação do Asimov, de que ele está mostrando os robôs aí como com bondade, com ética, tá? Questão número 3. Ele não pode deixar de ser fiel, carinhoso e bom. É uma máquina feita assim, o que é bem mais do que se pode dizer a respeito dos seres humanos. É a frase que encerra o trecho que eu peguei, que é a fala do pai, né? Explique a crítica presente na narrativa ressaltada pelo trecho. Então, eu coloquei aqui, ó. O robô é programado e, por isso, ele não corre o risco de fazer mal a ninguém. Pode-se confiar. Já a respeito de um humano, não podemos esperar a mesma coisa. Ele não é programado, tem sentimentos e pode muito bem ter atitudes negativas. Portanto, a máquina é melhor que o homem, né? Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa, como alguém aí, essa pessoa que está me mutando, por exemplo, né? Ela está sendo uma pessoa que no momento que ela está fazendo isso, ela está faltando com respeito, não só a mim, como a todos os colegas, né? Então, ela está falhando como ser humano. A máquina, ela não falha, né? Ela é programada para fazer determinada coisa, então a gente pode confiar nela. O ser humano, não. Ele falha, né? Ele tem erros, ele comete erros. Então, por isso, a gente dá para mostrar aí. Lavínia, você foi mutada de novo.
Voltou, gente? Voltou, Lavínia. Obrigada. Voltou. Enfim, né, gente? Falhas dos seres humanos, né? Bom, aí na letra B tá pedindo para identificar uma personagem que representa essa crítica e justificar a sua escolha. Então, vocês tanto poderiam colocar a mãe quanto a filha, né? A mãe que quer desfazer do robô, porque que sempre cuidou da filha, né? E aí, só por vergonha dos vizinhos, ela quer se desfazer do robô. E a filha que manipula o robô, faz uma chantageia lá o robô, né? No início do texto, pedindo para brincar com ela. Caso contrário, ela não contaria histórias para ele. Então, vocês poderiam, tanto um quanto o outro, tá? Numa questão de prova aí, como eu pedi para identificar uma personagem, vocês poderiam tanto uma quanto a outra. Não tinha necessidade de falar as duas, não. Eu coloquei só para, na hora da correção mesmo, vocês terem os dois elementos aí como resposta, tá? E lembrando que depois eu vou colocar esse material aqui lá no campus para vocês também, ok? Bom, questão número 4. Comente de que maneira que o autor consegue garantir a verossimilhança da narrativa. Olha só, lembra que a gente estudou verossimilhança quando a gente estudou Conto Fantástico. A verossimilhança tem a ver com a capacidade de um texto parecer real, né? De ele se aproximar de elementos que fazem parte do nosso mundo também. Se eu escrevo um texto que tem uma sociedade que vive completamente diferente da nossa, com absolutamente nada parecendo com a gente, vai ficar meio complicado, né? Agora, se eu tenho elementos no texto que eu consigo ver na minha vida, que já são elementos que são presentes na minha vida, aí é tranquilo. Então, por exemplo, a família, né? Você tem lá o pai, a mãe, a filha, eles moram numa casa, eles têm uma babá que cuida da menina. Isso tudo, né, tem relação aí com o nosso mundo. Então, aqui eu só citei, tá, gente? Mas agora na minha resposta eu estou comentando. Depois eu comento lá para vocês com mais elementos. O pai, né? Oi, Cris, bom dia. O pai trabalhar, né? Isso é um elemento também que traz a questão da verossimilhança para a gente. O pai estava lá lendo o jornal, né? Vocês lembram quando o Saulo entrou na live na semana passada, que a gente estava falando justamente que ele entrou e ele falou isso, né? Lá no Guerra dos Mundos, na história, a história se passa em Londres. Então, o fato de ter o nome de uma cidade, por exemplo, contribui, né, para que contribui para a verossimilhança, porque é uma cidade que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Então, o pai está sentado lá lendo jornal, ele tem um emprego, né? Esse jornal está trazendo algumas notícias. Então, além aqui, ó, eu vou colocar aqui. Oi, Pedro, pode falar. Pedro, pode abrir seu microfone para falar? Lavínia. Oi. Quando o pai tá ali no jornal, fala que eles vão fazer uma expedição para Marte e tal. Aí você não pode falar que, como é futuro, pode ter esses robôs? Que como é futuro, eu não entendi o finalzinho que você falou. Que como é futuro? Como é o futuro que mostra lá no jornal que eles estão no futuro, pode ter esses robôs? Pode se opor? É que tá cortando o finalzinho da sua pergunta. Ó, o fato dele estar lendo o jornal e tá mostrando que. Fala, Pedro. Ele lê o jornal aí fala sobre o negócio de Marte, aí isso a gente fica no futuro, porque a gente... Isso aí. A ideia é o seguinte: o fato de falar que vai ter uma expedição em Marte e como a história se passa no futuro, isso aí contribui para a verossimilhança, tá? Então, por exemplo, como o fato saiu no jornal, é como se naquele mundo essa expedição para Marte fosse uma coisa possível de acontecer. Então, essa informação sai no jornal
contribui para a verossimilhança, sim. Mostra que aquele fato, olha, não é uma coisa aleatória inventada, ela estava saindo até no jornal. Então, é uma coisa real naquele mundo lá. E mais isso aí que a Maria falou, o fato deles terem vizinhos também contribui, tá? Então, tudo aquilo que vocês conseguirem achar no texto que tem relação com o nosso mundo, que são coisas que a gente vivencia, coisas que a gente vê que estão presentes no nosso mundo, tudo isso daí ajuda na verossimilhança, tá? Então, vocês podem colocar, por exemplo, a criança ter uma babá, né? O fato dela ser um robô quebraria um pouquinho a verossimilhança, mas, como é uma ficção científica, ajuda, né? Então, a criança ser cuidada por uma babá também seria algo para garantir a verossimilhança, tá bom? E aí, uma outra coisa, não é muito desse texto, mas eu já comentei com vocês e vou retomar, a questão do vocabulário. Então, por exemplo, vamos supor que fosse uma história que tivesse uma experiência científica, tá? Supondo, né, que a gente tenha aí uma ideia de uma experiência igual lá do Frankenstein, por exemplo. Na hora que vai mostrar como que o Frankenstein recebe os raios, como que ele ganha vida, tem toda uma descrição da questão do fio de cobre, de quantos volts que tem que ter para o choque funcionar e tal. Então, esse vocabulário usado com elementos científicos, igual eu falei com vocês, o cérebro positrônico, fios de cobre, a pele metálica, esses elementos também garantem verossimilhança, tá? Então, se tiver um texto, por exemplo, que tenha um experimento científico e que mostre, né, o vocabulário sendo usado lá bem cientificamente, isso também contribui para a verossimilhança, tá? Quanto mais vocabulário da ciência, da robótica a gente usar num tipo de texto desse, mais a verossimilhança vai ser importante, vai ser confirmada. Deixa eu ler o que o Gabriel falou. Na 4, eu coloquei que o robô causava discussões na família, causava certa diversão na filha e principalmente sua convivência com a filha. Tá, pode sim. Você pode falar, né, que existia um robô que causava discussões na família, isso aí é uma coisa, né, que pode acontecer sim, e que era um robô que convivia com a filha. Então, eu acho que aí só faz o seguinte, Gabriel, em vez de você falar que é um robô, fala uma babá, porque aí isso está mais associado com o nosso mundo, né, do que o robô que cuida da criança. Lavínia, te multaram pela terceira vez. Ei, Lavínia, bom dia. Bom dia, Cris. Eu já estou tirando um relatório aqui para identificar que vai ficar suspenso das aulas. O Igor já está entrando aí também, Tá. né, para ver se tem como a gente tirar esse controle deles. Mas eu estou atenta aqui. Obrigada. Ô, Cris. Pode falar. Eu sou o João, eu tava mexendo no campus, porque eu não vejo aula não no celular, eu vejo no computador. E meu mouse é muito sensível. Aí uma hora eu cliquei, tipo, pra mutar a Lavínia, mas eu nem sabia que dava pra mutar, porque eu nem tenho controle disso. Que não se repita. Eu vou fazer o levantamento aqui para identificar os. Aí eu já tô Você é falando que eu responsável por mudei uma das tudo isso. vezes? O relatório eu estou recebendo Isso, aqui. isso, eu sou responsável por uma das vezes que eu tava mexendo no campus, aí eu cliquei no microfone da Lavínia. Ok. Bom, então, vamos continuar aí. Aí agora, questão número 5. Isso aqui é um tipo de exercício que eu sempre costumo colocar nos exercícios e nas provas de ficção científica, que é o quê? A gente fazer... Bernardo, não rende o assunto no chat, tá? Já falou, a Cris já conversou e já encerrou, ok? Não precisa render assunto, Bernardo. Como que eu coloco esse exercício para vocês? Eu sempre tento pegar uma notícia da internet, uma notícia atual, que traga alguns elementos que aparecem no texto. Geralmente, esses textos foram escritos há bem mais tempo, né? E aí, olha só as duas notícias que eu peguei. Uma de 2008 e uma de 2013. Um protótipo de robô da NEC diverte crianças e cuida de idosos. Então, tem um trechinho aí explicando para vocês, né? É um trechinho da notícia, mostrando que esse robô foi desenvolvido para ser companheiro de crianças e idosos, que eles respondem a toques, eles têm sensores.
A mesma coisa um robô que treina crianças e cuida crianças que estão em reabilitação. Então, às vezes, uma criança que sofreu um acidente, né, de trânsito, por exemplo, ela ficou com a mobilidade reduzida. Então, o robô vai ajudar essa criança a se reabilitar e a conseguir andar melhor. Então, essas duas notícias são reais, tá? Eu peguei na internet, tem as imagens e tal, a notícia era grande, eu coloquei um trechinho dela para vocês. Então, o que acontece? Olha só, quando eu coloco isso daí, eu estou mostrando para vocês que em 2008 e em 2013, situações que o Asimov escreveu há muitos e muitos anos atrás aconteceram. Então, quando a gente fala disso, lembra que eu falei com vocês que a ficção científica, muitas vezes, ela funcionou como uma previsão de futuro, né? O Júlio Verne, eu falei para vocês que o Júlio Verne foi um dos caras assim que mais previu o futuro. As coisas dele eram tão bem descritas que até números ele conseguiu acertar, né? Por exemplo, a quantos metros que o submarino conseguiria navegar por baixo da água, quantos metros de profundidade, até isso ele acertou. Então, nesse caso aí, quando eu pergunto para vocês assim, ó, redija um parágrafo bem elaborado relacionando o tema tratado nas manchetes com o conto Hobby, explicitando qual característica do gênero ficção científica essas notícias ressaltam. Então, essas notícias ressaltam a ideia de previsão do futuro. Aquilo que o Asimov escreveu lá no passado, de fato aconteceu no momento futuro, né? Se eu for procurar uma notícia agora mais atual, vai achar robôs mais ainda, né, desenvolvidos do que esses aí. Então, olha como que eu dei a resposta aí. O texto Hobby tem como tema central a relação de uma menina com sua babá, o robô. Assim como no texto Hobby, na atualidade, como mostrado aí nas notícias, temos robôs que convivem e cuidam de humanos. Aí agora eu vou concluir. Então, observem quando eu já falei para vocês. Como que a gente cria uma resposta de comparação? Eu estou pedindo para vocês compararem essas notícias com o texto. Então, eu falei um pouquinho do texto, depois eu falei das notícias, agora eu vou concluir. Ó. Dessa maneira, comprova-se que a narrativa de ficção científica cria um espaço para representar o imaginário cientificista que ainda está por vir, ao usar a narrativa como previsões de futuro. Então, o que vocês precisam ter na resposta de vocês? Esse trecho aqui, ó, previsão de futuro. Isso é o mais importante que vocês precisavam abordar nessa resposta. Por quê? Essas notícias mostram que aquilo que o Asimov escreveu há muitos anos atrás, de fato, aconteceu no futuro. Então, ele previu o futuro. Então, toda vez que tiver exercício desse tipo, com notícia, né, de coisas que já aconteceram mesmo na nossa atualidade, significa que a característica que está sendo ressaltada é a de previsão, né? Já que o que foi pensado pelo autor aconteceu de verdade, tá bom? Quem colocou, por exemplo, que ampliou o futuro, né? Fez uma projeção do futuro, também dá, mas nessa daí a palavra previsão, ela fica muito mais importante para a gente, ela é uma palavra-chave nesse tipo de resposta, tá? E aí, por último, eu coloquei as 3 imagens do Guerra dos Mundos, né? Que é um livro do Wells, e ele fala o seguinte, a primeira ilustração, essa da esquerda, é uma ilustração de quando... deixa eu ver aqui, Alice. Estaria errado colocar que eles apresentam ideia de robô humanizado? Não estaria errado. Pode colocar também. Inclusive, fica bem interessante você juntar com a ideia de previsão. Mas não, se você colocar só isso, tá certo também. Pode colocar que ressalta a ideia que o Asimov traz de os robôs serem humanizados, deles terem características humanas, deles serem cuidadosos. Tá ótimo, Alice. Essa resposta aí também fica bem boa, tá? Então, aqui, ó, essa primeira imagem é de uma ilustração do livro, de quando o livro saiu. Essa segunda aqui é porque tem o livro em quadrinhos, é muito legal. Então, essa aqui é a ilustração. E a última, uma cena do filme. Então, eu pedi para vocês falarem qual característica do gênero ficção científica fica evidenciada aqui. É a descrição. E aí vocês vão falar o porquê. Então, lembra que eu falei com vocês? Na ficção científica,
a gente está falando sobre seres, sobre cidades, sobre planetas, sobre monstros, sobre coisas que a gente não conhece ainda, né? A gente está falando de lugares e de seres que não fazem parte da nossa realidade. Então, quanto mais eu conseguir descrever esses seres, mais a minha história vai ficar verossímil, mais as pessoas vão conseguir imaginar aquilo na cabeça delas. Então, olha para vocês verem como que os bichos aí, esse bichão aí que está aí, ele é um bicho que ele se alimenta de humanos. Então, ele pega os humanos, aqui vocês estão vendo, né? Tipo, esses dois, vocês estão vendo o mouse aqui, esses dois carinhas aqui, ó, esse da esquerda e esse da direita, eles estão em primeiro plano. Então, eles estão muito perto da câmera, o bicho está lá longe. Na hora que a pessoa chegar perto do bicho, a pessoa vai ficar, tipo, mínima perto dele. Ele é muito alto, né? Então, essas pernas do bicho, elas funcionam igual um tentáculo de polvo. Então, ele pega a pessoa aqui embaixo, enrola essa pata, essa perna aí dele até lá em cima, e aí ele leva a pessoa para cá, ó. E aí aqui em cima é como se fosse a boca dele aqui embaixo. E ele se alimenta por essas pessoas. Então, imagina, para eu criar um bicho desse que não faz parte da nossa realidade, eu preciso dar uma descrição muito detalhada dele, né? Para eu entender como que ele é, para eu imaginar esse bicho na minha cabeça e ter a noção aí de como que ele vai ser visualmente falando. Então, observe que as três pessoas que fizeram a representação da imagem dele, né, os dois dos livros e o do filme, as imagens são muito parecidas. E não tem como ser diferente, porque o autor ele escreve tão bem o monstro que não tem como fugir disso. Se você fizer um monstro baixinho, por exemplo, não vai fazer sentido o jeito como ele ataca, porque aí ele vai ser baixinho, os humanos vão conseguir chegar perto dele e tentar destruir, talvez, né? Então, quanto mais descrição eu usar na narrativa da ficção científica, mais o meu texto fica verossímil e mais o leitor consegue imaginar, né, a forma, ele consegue ter uma ideia visual daquele bicho que está sendo mostrado lá na descrição do livro. E aí volta naquilo que eu falei do vocabulário, né? Se for um robô, por exemplo, que está sendo descrito, quanto mais elementos da robótica eu usar, cérebro positrônico, fio de cobre, o olho biônico, quanto mais eu usar essas coisas, um braço biônico, né? Mais vai ser real e mais eu vou conseguir fazer a visualização dessa imagem, tá? De qual, Pedro? Essa da 6? Então, você vai criar aí, ó. Deixa eu criar aqui com vocês. A descrição detalhada, uma vez que ela ajuda na verossimilhança e na construção da imagem pelos leitores, já que se trata de um mundo que nós não de um mundo que não é conhecido ou vivenciado. Ó, então, descrição detalhada, né, que é a característica principal, uma vez que ela ajuda na verossimilhança e na construção da imagem pelos leitores, já que se trata de um mundo que não é conhecido e visualizado. Nas 3 imagens acima, mesmo sendo criadas por pessoas diferentes e em épocas diferentes, elas se assemelham, pois seguem a descrição do autor. Aí fica bom. Ok? Passa para cá, então. Ó, descrição detalhada, uma vez que ela ajuda na verossimilhança e na construção da imagem pelos leitores, já que se trata de um mundo que não é conhecido e vivenciado. Nas 3 imagens acima, mesmo sendo criadas por pessoas diferentes e em épocas diferentes, ela se assemelha, pois segue a descrição do autor. Tá bom? Então, essa seria a resposta.
Ó, a gente entrou, deu o tempo aí da live, são 10. Não, a gente tem mais 10 minutinhos, estou fazendo confusão. Então, dessa lista aqui, do hobby, alguém tem alguma dúvida dessa? Ficou boa aí, Pedro, a resposta? Podemos dar uma geral lá no Planetas Habitados? Beleza, então vamos lá. Oi, Carol, pode falar. A gente tem 10 minutinhos, Matheus. Pelo menos um apanhado assim por alto dá tempo ainda. Você pode repetir a questão, por favor, formular uma resposta. Dá um? Mas ela já está formulada. Você fala dessa da... Carol, pode ligar o microfone para você falar? Não, é porque eu queria só formular uma resposta mas com mais calma, mas se você vai pôr no campus depois, tá tudo bem. Tá, mas de qual lista que você está falando? Dessa mesmo, da primeira questão. Aqui, ó, ela já está aqui, mas aí depois eu vou deixar lá no campus para vocês o texto. Tá bom. Aí, tá bom? E aí, quando eu ficar no plantão agora, se você quiser me mandar a sua para eu ler também, aí a gente vai... eu vou melhorando o que tiver que melhorar ou vendo se tá bom. Pode ser? Tá bom. Tá bom. Obrigada. Isso mesmo que eu vou fazer, Mafê. Eu vou colocar... Eu vou fazer um apanhado com vocês dessa aqui e eu vou deixar ela gabaritada em forma de texto lá no campo, tá? Então, esse texto, ele é curtinho, é só isso aqui mesmo, né? E é um texto bem legal. Eu imagino que na hora que vocês terminaram de ler, quem não sacou de primeira teve uma surpresa aí, né? Imagino que muita gente já foi lendo, tipo assim, meio que deduzindo que ia ter uma pegadinha aí no final, né? Então, o que acontece? Quando a gente lê Planetas Habitados, a gente está falando de espaço, de planeta, né? Que é ainda um lugar, um ambiente assim, que não é tão familiar para a gente, né? Então, a gente sabe aí de outras galáxias, mas a gente ainda não tem comprovação de vida em lugar nenhum, né? E isso acaba virando um tema para ficção científica, porque eles imaginam um mundo onde a gente já convive com seres de outros planetas. Então, quando a gente lê, a gente começa a imaginar que são dois humanos conversando, né? Olha como que começa aí. Olha como são bonitas, milhares de estrelas, e quase todas devem ser rodeadas de planetas como o nosso, habitados provavelmente. Então, essas duas falas aí são muito comuns dos humanos, né? Da gente ficar imaginando se tem vida em outro planeta. E aí vai continuando, quando ele fala, cientistas dizem que há milhões, talvez trilhões de planetas, tararã, tararã, então a vida existiria como aqui. Como a gente sabe, com certeza, que a vida existe na Terra, a gente imagina que são humanos conversando sobre isso, né? E aí, quando a gente vai chegar lá no final, essa frase, né? Então, eles se despedem, aí ele fala assim, não pense mais no assunto, e saia com cuidado para não incomodar as crianças. 6 patas fazem muito barulho. Então, na hora que a gente lê essa frase, 6 patas fazem muito barulho, a gente descobre que, na verdade, quem está tendo essa conversa são 2 alienígenas e não 2 humanos. E eles conversam com o mesmo tipo de conversa que a gente tem, né? Então, assim, esse texto aí, ele é uma espécie de crítica a nossa mentalidade de achar que só a gente que pensa, que só a gente que é inteligente, que só a gente que existe no planeta, no mundo, né? Que só a nossa galáxia que existe, que só existe seres com vida no nosso planeta. E, né, não foi nada provado ainda, mas é como se fosse aí a gente brincar que a gente é muito convencido de achar isso, né? E aí essa última frase do texto vai lá e quebra com essa ideia de que só existe a gente, e a gente descobre que são 2 ETs conversando. Bom, então no número 1 fala assim, o texto explora uma situação inusitada que culmina em uma quebra de expectativa. Explique como que isso ocorre. Então é o que eu falei, essa daí já está até pronta. O conto nos parece que são 2 humanos conversando sobre a inferioridade dos alienígenas.
Ao final, percebemos que são alienígenas falando da inferioridade humana, né? Então, é o que eu estava falando, a gente tem mania de se sentir superior, né? De achar, ver uma superioridade na nossa raça aí. E aí, na verdade, o texto faz uma crítica a isso. No número 2, algumas informações ao longo da história induzem o leitor a crer que o servo é uma máquina e o mestre é um ser humano. Eu queria agora ouvir de vocês, ó. Era para vocês pegarem alguns elementos, então, que a gente pode achar, né, que um era uma máquina, que o outro era um humano conversando com a máquina. Então, vocês tinham que pegar esses elementos no texto. Eu queria que vocês falassem para mim o que vocês pegaram. Alguém quer dar uma sugestão do que colocou? Ninguém? Tá, então vamos pensar aqui, ó. Quer ver? Olha quando ele fala aqui, ó. Li no artigo essas aparições são fenômenos naturais pouco estudados. Esse poderia dar a ideia que é um humano falando, né? Li no artigo. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Esses engenhos talvez sejam minúsculos, comandados à distância. Estarão apenas nos estudando com seus aparelhos? Essa também seria uma boa de colocar. Nossos cientistas acabariam descobrindo a chave. Também seria uma boa de colocar. Eu vou colocar lá no campus com mais exemplos para vocês, tá? Vou pegar as melhores para poder colocar. Nós temos 3 minutinhos. Deixa eu finalizar, então. A3. A questão da linguagem contribui para a verossimilhança. Então, a gente tem um amplo vocabulário científico, né? Eles usam muitos termos científicos. Eu vou pular para vocês com mais detalhes, assim, quais que seriam essas palavras, tá? Na número 4, na tirinha do Calvin, ele fala assim: acabei de ler essa ótima história de ficção científica. É sobre máquinas que passam a controlar os humanos e os transformam em escravos zumbis. Aí o Haroldo: então, ao invés de nós controlarmos as máquinas, elas nos controlam? Que ideia assustadora. E aí tem a quebra de expectativa quando o Calvin fala: ei, que horas são? Meu programa de TV está começando. Então, às vezes, quando a gente pensa no controle de uma máquina, né, ele mesmo saiu correndo que a televisão, digamos assim, estava chamando. Então, é um certo controle também sobre eles, né? Parece uma ideia terrível ser controlado por uma máquina, mas quantos de nós não somos controlados pelo celular, por exemplo, né? É uma máquina que controla a gente. Então, olha só, por qual razão que o autor da tirinha usou a definição dada no segundo quadrinho para definir ficção científica? Ele fala lá, ó, é sobre máquinas que passam a controlar os humanos e se transformam em escravos zumbis. Porque essa é uma das questões mais tratadas na ficção científica, né? O domínio da máquina sobre os humanos, tá? Então, por isso que ele usa essa definição, porque ela é um dos temas principais trabalhados na ficção científica. E a tirinha faz uma crítica a isso, mostrando que nós somos controlados, por exemplo, pela televisão, né, pelo celular, principalmente. E, por último, a questão número 5, falando sobre a descoberta de um planeta no sistema solar. Astros parece muito com Júpiter e fica em órbita de uma estrela similar ao Sol. A ideia que é igualzinho do outro exercício que a gente terminou de corrigir da outra lista. É mostrar que existe uma previsão, né? Eles brincaram aí como se existisse ser em outro planeta e já têm sido descobertos, né, novos planetas fora do sistema solar. Então, se descobrir um novo planeta fora do sistema solar, pode ser que também, em algum momento, se descubra um ser também fora, né, habitando esse planeta aí. Então, daí que vem a ideia de a previsão, tá? Então, essa questão aqui é igualzinha à última questão, a penúltima questão da outra lista, só que a gente vai falar, né, de outro assunto. Aqui a gente vai falar sobre a questão da descoberta de planetas e esses seres alienígenas aí, tá bom? Bom, então eu vou fazer o seguinte, ó, deu o nosso horário, eu vou encerrar essa gravação e eu vou ficar online agora no chat. Aí quem quiser tirar alguma dúvida, me mandar uma questão, e eu vou fazer o seguinte, antes de eu postar esses gabaritos lá, eu vou pôr mais uma lista para vocês, que é de um texto muito legal do Asimov, que é O Homem Bicentenário, que tem um filme também, inclusive se vocês quiserem assistir, nessa lista que eu vou postar agora,
tem 3 sugestões de filmes para vocês legais, com textos do Asimov, baseados no texto do Asimov, que é O Homem Bicentenário e Inteligência Artificial. Esse do Homem Bicentenário é com o Robbie Williams e ele tenta virar humano, assim, ele é um robô que quer virar humano, e aí tem uma crítica muito legal, assim, do porquê que ele quer se tornar humano. É bem interessante, tá? Então eu vou colocar essa lista lá. Seria bem legal se vocês pudessem começar a fazer, ler o texto, e aí vocês vão fazendo a lista e tirando as dúvidas comigo, tá? Você gostou, João, do filme? Eu não sei se ele tem na Netflix, ele tinha, mas eu acho que ele já saiu. Mas eu acho que você consegue achar no YouTube. Uai, se vocês quiserem ficar tirando as dúvidas na live, pode também. O que vocês preferem? Como é que vocês estão fazendo? Olá, Lavínia. Oh, Você chegou a abrir uma turma para tirar dúvidas? abrir, tem que ser lá, né? O risco é alguém entrar lá e ficar esperando, entendeu? Nos Entendi. próximos, pode combinar assim com os meninos, não tem problema. Mas como criou, tem gente que só entra lá. Entendi. Eu vou sair então, tá, gente? Aqui, o João Pedro Matos quer falar com você aí. João. João? Lavínia, ele foi um dos que te mutou sem querer aí. Ele vai se desculpar com você depois, ele vai te chamar aí no privado. Tá, joia, Cris. Tá bom? Um abraço. Outro. Gente, tchau. Tchau, pessoal. Eu vou encerrar essa daqui, eu queria que vocês fossem saindo, e aí eu fiz um outro link que é do plantão, tá? E a gente vai para lá então, beleza? Então tá. Beijão, obrigada a vocês, galera. Tô indo para outra agora, tá? O link tá lá no calendário direitinho, igual dessa daqui, tá bom?